Ação imediata de volta, terça-feira, dia de direitos trabalhistas com o advogado Dr. Turola. Mande sua pergunta para cá, 2111-7000. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Olha, eu começo aqui com a pergunta do Carlos, lá da Vila Indaiá. Ele diz que está afastado por alcoolismo, mas não está sendo liberado pelo INSS. Isso pode levar a uma demissão? Ele terá os seus direitos? Tem seguro? Olha, se não está sendo liberado pelo INSS, o contrato de trabalho está suspenso, não pode ser mandado embora, enquanto não estiver liberado pela Previdência. Por quê? Contrato suspenso não se rescinde, não tem condição de despedir não, viu? Fica tranquilo, Carlos, continue se tratando e se por um acaso, digamos o seguinte, que um dia ele receba alta e depois de pouco tempo a empresa queira demiti-lo, ele pode voltar ao médico, buscar um outro afastamento e continuar afastado. Tá certo, então a pergunta do Carlos da Vila Indaiá. E agora, olha, a pergunta da Maria do bairro Vila Aparecida. Ela se candidatou a uma vaga de emprego, disseram que a vaga seria sua e que ontem começaria o treinamento. Porém, ao fazerem consulta, constataram que ela está com o nome no SPC e que por conta disso o trabalho não seria mais seu. Isso está correto? Olha, não está correto, né? Uma pessoa que está com o nome no SPC deve, né? Está devendo. Isso. Agora, para pagar essa dívida, tem que trabalhar. Mas isso é lei? Como que ela deve proceder numa situação como essa? Olha, no caso, eu entendo que cabe até uma ação de indenização por danos morais, né? Porque foi frustrada, né, a tentativa de trabalhar, frustrada por um motivo que não é justo. Então, mas ela qual tem seus seria direitos. O caminho, então, para ela provar que eles disseram isso para ela e que comunicaram sim, isso ela vai ter que demonstrar, ela vai ter que provar, seja por testemunha, seja por documentação, né? E normalmente, quando a pessoa ela atende a um chamado de emprego, aí a empresa faz o quê? Manda que faça exame demissional, requer os documentos, né? Muitas vezes manda até abrir conta no banco. Então, esses documentos, essas coisas são indícios de que houve ali uma quase contratação, uma pré-contratação. A pessoa, segundo ela, relatou aqui pra gente que a pessoa até disse, olha, eu gostei muito de você, estou muito triste, mas por esse motivo eu não posso te contratar. Não é um motivo justo. Olha, no caso, falando ainda para quem está à procura de emprego, o que tem que ficar atento então, doutor? Por exemplo, algumas empresas ainda exigem currículo com foto. É permitido isso? É permitido, né? Não é obrigatório. A empresa quer o currículo com foto, manda o currículo com foto. Agora, se perceber alguma discriminação por causa da foto, aí é onde que surge o direito também à ação de indenização por dano moral. Essa é a nossa próxima pergunta, porque nós já comentamos aqui que o empregador não precisa dar justificativa ao demitir um funcionário. Porém, ao analisar aí para a contratação, o interessado se sofrer algum tipo de preconceito, como deve agir? Reunir provas. O que seria constatado, então, algum tipo de discriminação nesse momento? Olha, a prova poderia ser testemunhal, se for possível, né? Às vezes e-mail, muitas das vezes através de e-mail, naquela comunicação, na pré-contratação, ali se produz provas, se forma, né, provas que pode sim conduzir a uma ação de indenização por danos morais. Então o empregado ele tem que ficar atento a tudo. E é importante, tudo que fizer, tudo aquilo que for entregar, ficar com cópia, pegar recibo, compreende? Para depois poder provar o procedimento, o andamento, né, dessa pré-contratação. E o que caracterizaria isso, doutor? Um preconceito ali o preconceito, né? Então, existem vários motivos. Às vezes a pessoa, né, é claro que quem vai, digamos, um comércio, vai contratar uma vendedora, então quer que seja uma pessoa, segundo os critérios dele, bonita, né? Às vezes a pessoa não é assim fisicamente tão bonita, mas não pode deixar de contratar por causa disso, porque o que importa é o tratamento, é a realização do serviço, é a simpatia da pessoa, né? Não a aparência física. É claro que o empregador contrata aquele que ele achar que é melhor para aquele cargo, mas no caso disso é uma discriminação, até porque ele pode orientar como ele quer que a pessoa esteja, a vestimenta, o cabelo, ou uma maquiagem, né? Então, o atendimento não vai se basear na beleza da pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Olha, a pergunta do Jorge da Vila Nova, ele pagou contribuição por 2 anos, um trabalho próprio, mais 32 anos de carteira. Tem como incluir os outros anos na contribuição?
32 anos de carteira. E mais 2, ele trabalhando como autônomo, né? Se não for períodos concomitantes, né? Não for períodos iguais, mas períodos distintos, pode somar sim esses 2 anos aos 32. A Jaqueline do Floridiana, o empregador pode reter a carteira de trabalho do funcionário? Como proceder quando não devolve a carteira? Olha, 48 horas é o prazo que o patrão pode ficar com a carteira. 48 horas, né? Tanto para quem pede demissão ou para quem é demitido? Está entrando, né? Está mandando embora, durante o contrato, 48 horas. Se fugir disso e a pessoa se sentir prejudicada, ela pode procurar o Ministério do Trabalho e pode procurar também o sindicato da categoria. E por que muitas empresas fazem isso, doutor? Olha, infelizmente. E eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez eu vou dizer e a pessoa vai falar, mas ninguém faz isso. Mas quando a gente entrega a carteira, teria que ter um recibo de que eu entreguei a carteira para tal pessoa, tal dia e tal hora até, né? Um recibo de entrega da carteira. Só que raramente se faz isso. Grandes empresas, sim, quando pega a documentação do trabalhador, aquela própria empresa espontaneamente já entrega um recibo dizendo que está com a carteira do trabalhador, né? Mas fora isso, é difícil a pessoa falar, não, eu vou entregar a carteira, mas eu quero um recibo. Mas o correto seria isso. Ou entregue a sua carteira mediante recibo, ou entregue diante de testemunhas, para evitar problema. Eu conheço o caso, né, são alguns apenas, mas de a empresa ficar com a carteira e depois passa um mês, 30, 60 dias e cadê minha carteira? Chega ao cúmulo depois de dizer, você não me entregou a sua carteira. É um absurdo. É um absurdo, mas acontece. Olha, o José da Vila Operária, ele disse que foi contratado por uma empresa para um determinado cargo, e com um salário compatível para essa função. Porém, quando ele entrou na empresa, as funções aumentaram e não são ligadas ao mesmo cargo. Como ele deve agir numa situação como essa? Olha, quando existe, isso é chamado de acúmulo de função, né? A pessoa é contratada, vou dar um exemplo bem simples, né? Ela é contratada como motorista e de repente ela tem que carregar e descarregar o caminhão, fazer o serviço do ajudante, né? Então existe um acúmulo de função, mas isso serve em qualquer situação, hein? Acúmulo de função, o que isso dá? Dá direito a um adicional de 20% no salário por esse acúmulo de função. Mas a pessoa precisa depois provar que estava registrado para isso e fazia isso e mais aquilo, né? Mas isso, todo mês ele vai receber isso? Todo mês. E aí o funcionário tem que reivindicar e muitas vezes fica com receio aí de ser mandado embora. É uma questão complicada, doutor. Às vezes ele vai reivindicar quando sai, né? Depois, quando é demitido, é rescindido o contrato, aí entra com a reclamação trabalhista e reclama um adicional por acúmulo de função. Olha, o Valdomiro, da Vila Paulista, ele tem 32 anos de contribuição e aposentou em 93. Tem 20 anos de salubridade e só recebe o salário mínimo. Tudo está certo? Ele quer saber o que ele deve fazer aí, está tudo ok? Infelizmente, você vê, ele tem 21 anos de aposentado, né? 93, isso, 21 anos que já... 32 de contribuição. Que já está aposentado. E, infelizmente, no Brasil, cada vez que aumenta o provento da aposentadoria, ele aumenta num percentual menor do que o aumento do salário mínimo. Sempre o salário mínimo está subindo mais, digamos assim, né, do que o valor da aposentadoria. Então, a cada ano que passa, aqui no Brasil, mais empregados ficam perto do salário mínimo, não é? Então, é uma questão... Ao invés de subir, o valor vai abaixando. Vai abaixando. Quanto mais tempo tem de aposentadoria, isso não só para essa pessoa que perguntou, mas para todas. Quanto mais o tempo passa, mais eu chego perto do salário mínimo. É uma injustiça, mas infelizmente é a lei. E não tem previsão de mudar. A gente acompanha muitas reivindicações em relação a isso. Diversas categorias fazem manifestos, cobram, mas até agora nada. Até agora nada mudou. Olha, você aí de casa também que tem alguma dúvida, pode ligar para a gente, 2111-7000, toda terça-feira. O advogado trabalhista está aqui com a gente respondendo a sua pergunta sobre direitos trabalhistas. É bom ficar bem informado para requerer aí os seus direitos. A Eleonora, ela está mandando a sua pergunta aqui de Santa Gertrudes. O marido tem prótese na coluna, já deu entrada na aposentadoria em setembro de 2006 e já fez perícia, 2006. É comum demorar tanto? O que fazer? É muito tempo, não?
será que é judicial esse requerimento dela? Aqui ela não está falando. Se for judicial, verifica bem o processo, como é que está andando, né? E às vezes, eu não sei, ele está requerendo a aposentadoria, pode ser que esteja afastado e recebendo o auxílio-doença, menos mal, né? Mas se não estiver recebendo nada, tem que intervir aí no processo e pedir para o juiz uma antecipação de tutela. Para quê? Para que comece a receber alguma coisa desde já, né? Mesmo que ele esteja recebendo, é bom reivindicar já a aposentadoria, porque daí se ele conseguir, já fica mais tranquilo. Fica também, mais tranquilo. Mas se estiver recebendo o auxílio-doença, dos males, o menor. A Luciana, ela é do centro, ela disse que trabalhou numa empresa durante 1 ano e 8 meses. E só registro de 1 ano. Depois de 8 meses é que a empresa foi registrar. Quando ela foi demitida do trabalho recentemente, a empresa fez o acerto apenas com esse Só ano do registro, de registro. O que ela deve fazer, doutor? É uma reclamação trabalhista, né? Reclamação trabalhista, dizendo que iniciou lá naquela data correta, 8 meses antes, né? E pediu reconhecimento do vínculo empregatício, a retificação da data de admissão na carteira, e daí o juiz vai mandar pagar o quê? Fundo de garantia, multa de fundo, 13º, férias, em relação a esses 8 meses. Ela precisa ir na justiça ou ela pode chegar já na empresa e falar, eu quero receber os 8 meses Não. e pedir para alguém fazer esse cálculo? Não, precisa ir na justiça. Quer dizer, uma empresa, isso eu estou dizendo na prática, né? Então, numa empresa, aquela empresa, né, que não registrou, que só registrou depois, ela não vai, de repente, na hora que saiu, regularizar a situação. Então, o caminho é justiça do trabalho. Isso demora, doutor? Demora. Se para a primeira audiência, 3, 4 meses, né? Pode resolver num acordo. Caso contrário, vai demorar mais de 1 ano. Olha, o Marcelo do Jardim América, ele trabalha em empresa química e não recebe insalubridade. Mesmo assim, ele tem ganho na contagem para o tempo da aposentadoria. Ele quer saber, né, se mesmo assim ele tem ganho na contagem para o tempo da aposentadoria. Dificilmente vai ter assim administrativamente, né? Se a empresa não paga a insalubridade, quando a empresa for fornecer o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, ela vai preencher de uma forma que não estará lá declarando o direito ao adicional de insalubridade. Não paga, também não declara, consequentemente o documento não serve para aposentadoria. Até mesmo se serviço, ele já estaria perdendo, né? Então, o que vai acontecer? Quando ele sair, ele vai ter que fazer uma reclamação trabalhista, o juiz manda fazer uma perícia, se for constatado que o serviço é insalubre, daí sim, ele vai receber e vai ter direito de converter. Neste caso, é melhor esperar também para quando sair reivindicar? Quando doutor? sair. E aí recebe todos esses atrasados? Recebe os atrasados até 5 anos. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação mais uma terça-feira com a gente, com vários esclarecimentos. Não esqueça que durante a semana você também pode mandar a sua pergunta 2111-7000 e eu aguardo o senhor na semana que vem. Até terça, se Deus quiser. Até. Bom, Ação Imediata volta amanhã ao vivo a partir do 12:30. Confira agora outras notícias de Rio Claro e região no Direto da Redação. Acesse também o nosso portal na internet, o tvclaré.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã.